Como continuação do que já foi apresentado pelos grupos anteriores, nesse vídeo falaremos sobre o tema governança inteligente e seus desdobramentos durante o workshop da Ressacada, o qual foi realizado visando levantar propostas para o uso das terras da Fazenda Ressacada da UFSC. Tudo isso incentivado pelas novas tendências geradas pela inauguração do novo aeroporto de Floripa. Para começar, devemos conceituar a palavra governança, a qual tem origem nas palavras em latim gubernare e regere, cujos significados convergem para a seguinte definição: condução do governo e da sociedade por meio de instituições. Agora, integrando essa definição com a de governança inteligente, podemos dizer que a governança inteligente é responsável por promover as diretrizes de uma região, porém ela não controla as tarefas executivas diretamente, mas sim a partir de gestores. Mais precisamente, por ser inteligente, a governança busca aumentar a participação dos cidadãos, aproximando-os das decisões tomadas pelos gestores, tornando a gestão da cidade ou da região mais transparente e participativa. Voltando agora para o workshop e levando em conta esses conceitos apresentados, a governança inteligente será responsável por concretizar as propostas anteriores apresentadas pelos outros grupos a fim de torná-las exitosas. Tendo visto essa introdução ao tema de governança, abordaremos agora, de modo detalhado, o problema encontrado pelo grupo de governança inteligente do workshop da Ressacada. A problemática identificada pelo grupo foi a indefinição de uma estratégia unificada e validada internamente pela UFSC para a utilização da área da Fazenda Ressacada, a qual possui enorme potencial de uso tanto pela universidade quanto pelo governo do estado. O grupo utilizou alguns princípios norteadores para gerar soluções para o presente problema apresentado. O primeiro deles está relacionado ao novo serviço público, que defende uma maior participação da população, assim como de stakeholders, na geração de propostas e nas tomadas de decisão. Essa maior integração pode ser feita através de plataformas digitais, de modo muito mais eficiente e abrangente. O segundo princípio norteador utilizado foram os ODS, que significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mais especificamente, 3 objetivos nesse caso. Eles compreendem o apoio a relações econômicas, sociais e ambientais entre áreas urbanas. Também instituições eficazes, responsáveis e transparentes visando uma tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa. E por fim, o terceiro e último busca incentivar e promover parcerias com entidades públicas, privadas e com a sociedade civil. Outro princípio utilizado foi o de alinhamento institucional, que é um dos princípios constituintes de commons duradouros. Por fim, como todo workshop foi baseado nos conceitos de Smart City, o grupo de governança inteligente se baseou nos 8 pilares fundamentais das cidades inteligentes, os quais são pessoas, mobilidade, inclusão social, desenvolvimento econômico, segurança, turismo, patrimônio cultural e meio ambiente. Antes de falar sobre soluções geradas, é importante salientar os stakeholders que o grupo considerou para o projeto, que foram a UFSC, o governo estadual, o IPUF e o SPU. As soluções encontradas pelo grupo dividem-se em 2 partes, a fase interna e a fase externa. A fase interna compreende o âmbito interno da universidade, o qual será responsável pela geração de ideias a partir das oportunidades e desafios levantados previamente pelo grupo. Já a fase externa acontecerá fora dos muros da universidade, onde serão trocadas ideias com o poder público e também com a sociedade. Fazendo os desdobramentos das atividades a serem executadas na fase interna, temos que na fase inicial será criado pela reitoria um comitê gestor responsável pela proposta preliminar para o uso da área, com a presença de membros de cada centro acadêmico, tornando um comitê multidisciplinar com o objetivo de alinhar as necessidades e desejos de todos. Então, teríamos uma reunião de alinhamento dos centros da UFSC em torno de uma proposta de consenso, para finalmente fazer o lançamento da proposta preliminar às partes interessadas. Já na fase externa, fora do ambiente da universidade, temos inicialmente que alinhar os aspectos legais em reunião de órgãos responsáveis, que seriam os órgãos municipais, estaduais, secretarias, Justiça Federal, Ministério Público, entre outros, com o objetivo de fazer um alinhamento legal da proposta. Feito isso, é necessário fazer o alinhamento social, onde entram os aspectos sociais, verificados pelos conselhos e associações comunitárias, associações ou federações da indústria e comércio, entre outros, para que finalmente a proposta volte para a universidade fazer o polimento e lapidação final do projeto.
Durante essas atividades, a governança deve avaliar, direcionar e monitorar a execução do projeto para que esse seja de agrado a todas as partes interessadas. Como benefício da solução trazida pelo grupo, temos uma maior e melhor integração entre os setores público e privado, trabalhando na coprodução de um bem comum, por meio da colaboração participativa visando o desenvolvimento sustentável da região.